Nós trouxemos na última quarta-feira as informações a respeito da decisão liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a respeito de um processo que tratava de impedimentos de funcionamento do Comitê de Meio Ambiente, do Copan, aqui na capital mineira. E a gente vai entender um pouco mais de que maneira essa discussão foi levada e em que estágio saímos dela. Porque daqui para frente a gente precisará observar para que não haja novamente outras maneiras de se emperrar o funcionamento e colocar empreendimentos na cidade muitas vezes em risco e dificuldades de que eles não consigam sair do papel. Para isso, nós vamos conversar com o procurador-geral do município de Belo Horizonte, Flávio Freire de Oliveira. Procurador, muito obrigado por atender a 98 News. Uma boa sexta-feira para o senhor. Obrigado, Guilherme. Bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia aos ouvintes da 98. Procurador, vamos entender um pouco para explicar para a nossa audiência um pouco dos fundamentos que estão colocados nessa decisão, no caso em exame. E a Prefeitura fez, na figura da Procuradoria, algumas alegações sobre por que queria que a decisão permitisse a retomada de funcionamento. E eu queria pegar um primeiro ponto. Tem uma alegação que é de grave risco à ordem e à economia públicas municipais. Eu queria que o senhor traduzisse exatamente como é que essa decisão, na avaliação da Prefeitura, estava caminhando para isso. Pois bem, Guilherme, eu acho que esse ponto é o ponto central dessa discussão, mas eu queria retomar aqui o conceito do Coman. É importante aqui esclarecer o que esse conselho delibera, qual o papel dele. Vários empreendimentos no município dependem de licenciamentos ambientais, né? Seja de pequeno porte, médio porte. Então, é a característica, a natureza desse estabelecimento, dessa atividade econômica, é que enseja o licenciamento em nível municipal, estadual ou federal. No caso concreto, o Coman ele é responsável pelo licenciamento de diversas atividades econômicas no município de Belo Horizonte. Aqui nós estamos falando não apenas de obras públicas, construção lá do viaduto para destravar aquele ponto do anel rodoviário, nós estamos falando aqui de construção de moradias populares, né? Nós estamos falando aqui da abertura de um posto de combustível, de um lava-jato automotivo. Então, inúmeras atividades necessitam de licenciamento ambiental. E quando houve o ajuizamento dessa ação popular e o deferimento de um pedido liminar para que o município de Belo Horizonte paralisasse toda a sua atividade de licenciamento ambiental, isso gerou um grave risco à ordem econômica do município. Porque o município ficou impossibilitado do próprio funcionamento, de praticar o funcionamento do Coman, desse Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, todos os licenciamentos ambientais das atividades econômicas ali para julgamento, para análise, ficaram completamente sobrestadas, paralisadas. Então, a legislação fala que quando uma decisão liminar contra o poder público causa risco à ordem econômica, né? E esse risco ficou no entendimento da Procuradoria-Geral manifesto nessa decisão que foi suspensa pelo Tribunal de Justiça, né? Então, esse risco econômico tem o condão de levar até a presidência do tribunal, na verdade, fazer uma suspensão à presidência do tribunal, né? Para que o presidente analise toda essa questão, né? E, havendo de fato esse risco à ordem econômica, que então se suspenda aquela decisão judicial de primeira instância. Procurador, esse caso, ele começou a ter essa proporção por causa do processo eleitoral que aconteceu em maio deste ano, onde tivemos algumas questões envolvendo a participação de organizações civis dentro desse conselho, né? O MP entrou com esse processo contra a prefeitura por causa desse processo eleitoral. Diante disso, a prefeitura estuda fazer uma nova reformulação nos próximos editais desse processo eleitoral do Coman, diante dessa questão que surgiu a partir disso? Laura, isso já foi feito, né? No início do ano, quando essa celeuma se instaurou, que na verdade foi conduzida não pelo Ministério Público, mas por uma deputada federal, né, que ajuizou uma ação popular. Então, isso não teve origem numa ação ajuizada pelo Ministério Público. Então, aqui, no início do ano, a atual administração, né, o secretário João Paulo, Meio Ambiente,
o prefeito Álvaro Damião, entenderam por bem reformular algumas regras do Coman. E dentre elas, a exigência que entidades da sociedade civil tivessem pelo menos 3 anos de existência. Porque isso é uma situação que você veda a criação de entidades específicas para participar daquele processo eleitoral. Então, você precisa que a entidade seja radicada no município de Belo Horizonte e você precisa, né, estabelecer critérios. Isso acontece não só em conselhos municipais. Nós estamos falando aqui, né, e o direito brasileiro é cheio de exemplos. Ações diretas de constitucionalidade, elas possuem aqui determinados legitimados para ajuizá-las, e essas entidades, elas necessitam, por exemplo, de serem sediadas em vários estados brasileiros. Você precisa de trazer uma representatividade. Então, o que foi feito aqui foi o estabelecimento de normas municipais para aperfeiçoar o funcionamento do Coman. Procurador, qual é o cenário daqui para frente? Está bastante claro que, listado inclusive na decisão, havia 28 empreendimentos, no mínimo, que estavam com algum risco de terem ou eventuais paralisações ou um prejuízo que pudesse ser mais alargado. O senhor considera que com essa decisão isso está parcialmente resolvido? E o que a Prefeitura espera daqui para frente do ponto de vista judicial? Olha, essa suspensão de liminar, ela tem um caráter imediato e ela vigora até o trânsito em julgado de uma sentença de mérito. Então, a prefeitura, a procuradoria entende que essa situação, por hora, está resolvida, né? É lógico que no futuro o judiciário vai analisar as demais características da ação popular, e eu já adianto aqui, essa ação popular, na concepção da Procuradoria-Geral, ela é completamente descabida, ela não preenche os requisitos para atacar o ato administrativo, porque aqui não houve dano ao meio ambiente. Muito claro, é importante deixar claro essa situação. Não houve dano ao meio ambiente. O que essa ação buscou foi atacar um ato administrativo, né? E a ação popular não se vale, né? Ela não pode ser utilizada para atacar um ato administrativo de regramento do Coman, porque não houve um efetivo dano ao meio ambiente. Então, o município está muito tranquilo, né? Acredita que essa situação, por hora, até o julgamento final, está, de certa forma, pacificada. O Coman volta a funcionar plenamente e para analisar os licenciamentos no município. Procurador-Geral do município de Belo Horizonte, Flávio Freire de Oliveira. Muito obrigado pela conversa aqui conosco na 98 News e até uma próxima oportunidade, procurador. Muito obrigado, bom dia, Guilherme.